Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Vamos entender como que a gente chega então nessa segunda-feira, dia 20 de maio, a gente já virou a quinzena, vamos saber como é que estão as negociações, como que está esse período então da gente mudando de fase nesse período do ciclo pecuário, então safra, entre safra, mas vamos falar quem entende, com quem entende. É o Iberville Neto que está aqui com a gente hoje, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro. Seja muito bem-vindo, Iberville. Olá, Letícia, olá a todos, é um prazer. Iberville, vamos lá, como é que a gente sai da última semana, que foi de preços bastante pressionados, algum reajuste técnico na B3 depois de perdas subsequentes nos preços para a arroba do boi? Como é que a gente entra nessa semana agora, virada de quinzena, como que a gente vai observando esse começo de semana? Letícia, esse comecinho de semana acaba que a gente não tem tanta informação de hoje, né? Acaba que o mercado está tateando ainda, mas a cara do mercado, o fechamento da última semana e a sinalização é de que o mercado vai seguir um pouco pesado. Essa oferta de final de safra ela apareceu, não é uma grande surpresa, mas acaba afetando o mercado, né? Então, quando a gente fala do momento atual, a indústria não está com tanta dificuldade de comprar boiadas, tem mantido as programações em níveis confortáveis, em alguns casos alongando, em alguns casos até nem alongando tanto, mas mantendo um nível que dá conforto para testes de valores menores, e o cenário é esse atualmente. Agora a gente na segunda quinzena vai observar, e a tendência é essa mesmo, de um escoamento um pouco mais lento, e do lado da oferta, acreditamos que em curto prazo, esse mês e ainda em junho, tenhamos uma oferta que dê aí uma certa tranquilidade para a originação da indústria. E, Iberville, no físico, na semana passada, a gente estava vendo uma média aqui para o estado de São Paulo de 225, mas com alguns negócios já acontecendo no patamar de 220, mas o 220 ainda não era a média. Por enquanto, nessa segunda-feira, a gente ainda vê a média em 225 ou já cedeu para 220? Letícia, eu acho que, vamos dizer, a faixa 20, 25 seria uma boa referência para a gente usar considerando São Paulo. Uhum. En- Certo. en- E Berville, olhando para isso que você falou, de maio, essa continuidade de maio, mês de junho, a oferta ela deve começar a rarear um pouquinho, mas os preços da arroba, eles devem ter algum reajuste positivo um pouco mais significativo, ou a gente deve ver isso lá para o mês de julho, por exemplo? Letícia, historicamente, maio tem a maior oferta do primeiro semestre, né? Nós temos observado nos últimos anos o aumento de terminação intensiva a pasto, tudo isso acaba distribuindo um pouco essa oferta de final de safra, mas entre maio e junho, se fosse para a gente apostar, entre aspas, claro, mas eu diria que para junho talvez a oferta diminua um pouco, mas diminua um pouco em um patamar que ainda não acreditamos que seja um patamar que possa dar muito fôlego para o mercado. Agora, a partir de julho, daí já seria a nossa expectativa de um mercado podendo ganhar um pouco de firmeza e podendo evoluir um pouco. E aí nós temos, paralelamente, uma ponderação de quando a gente fala da margem da indústria, o preço da carcaça versus o preço do boi, ela está num patamar historicamente interessante. Inclusive, ela está no melhor patamar desde novembro, se a gente usar a média de maio agora. Uhum. Quando a gente pega o preço da tonelada exportada em relação ao preço da arroba, o frigorífico também está com, agora usando dados de abril, ele está com uma relação que também é a melhor em um bom tempo, tá? É a melhor, pelo menos aí, a gente, desde setembro do ano passado. Então, onde que eu quero chegar, né? Eu quero dizer que se a gente fizer, vamos dizer, se a gente tiver uma redução de oferta, o resto do mercado permite que a arroba suba. Eu sei que parece óbvio, né? Se a oferta diminuir, mas o que eu quero dizer é que o escoamento tem feito a sua parte, tanto no mercado doméstico como para exportações, com preços abaixo dos observados no ano passado, mas ele tem absorvido relativamente bem um volume de oferta que está muito superior ao do ano passado. Uhum. Então, uma redução de oferta ela tende a se associar aí a um cenário bem mais interessante para preço de boi.
E, Bervilli, em relação às intenções de confinamento, a gente teve no último dia 13 o relatório do IMEA das intenções de confinamento e a primeira pesquisa, né, divulgada, cerca de 71% mais ou menos dos confinadores já colocaram ali explicitamente que pretendem ali fazer o confinamento. O que a gente pode ler um pouquinho dessa pesquisa? Letícia, justamente sobre essa pesquisa, semana passada a gente fez algumas simulações, e aí eu estava até olhando de lado aqui para pegar a minha cola, mas o que a gente tem de projeção do IMEA para 2024? Alguma coisa em torno de 725 mil cabeças. O IMEA sempre ressalta que isso não é um censo, então não é esse todo o volume, mas é uma bela de uma amostra quando a gente fala de IMEA e confinamento em Mato Grosso. Tá? Então, serve como uma referência para a gente fazer conta, é um número muito importante. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a projeção de aumento é em torno de 170 mil cabeças, usando os dados da última pesquisa do ano passado, com os dados dessa primeira pesquisa agora. Só que o que o Mato Grosso tem exportado a mais esse ano, a gente fez uma conta, ele até abril, Mato Grosso já exportou 31% mais do que no mesmo período do ano passado. Então, se a gente mantiver esse ritmo ao longo do ano, Mato Grosso vai exportar 140 mil toneladas a mais do que 2024. Tá? Desculpa, do que 2023. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se a gente considerar que para uma tonelada exportada eu preciso de 4 bois, mais uma vez uma conta bem direta aqui, nem toda a parte do boi é exportada, etc. Mas vamos usar uma carcaça de 250 quilos para fazer uma tonelada. O que Mato Grosso vai exportar mais esse ano, se o ritmo se mantiver, equivale a mais de 3 vezes o que vai aumentar de gado confinado. Então, o que eu quero, mais uma vez, onde que eu quero chegar com essa conta? É para mostrar que o escoamento para exportação de Mato Grosso já absorveria o equivalente a 3 vezes o aumento de confinamento. Então, é um aumento importante, mas a gente não está falando de máximas históricas para volume confinado em Mato Grosso, é só um aumento realmente importante que seria maior do que nos 2 últimos anos, mas não é um pico de confinamento. E aí, voltando também, a gente fez uma outra análise aqui, voltando de 2015 para cá, a exportação em Mato Grosso multiplicou, a exportação projetada para 2024, se o ritmo se mantiver, ela vai ser o equivalente a 2,8 vezes a exportação lá em 2015. E o confinamento vai ser só 8% maior. Então, o confinamento, embora ele esteja projetando um aumento importante em relação ao último ano e até em relação aos 2 últimos anos, a gente não está falando de um confinamento em Mato Grosso que vai ser recorde nem nada do tipo. Por outro lado, as exportações seguem muito bem e ajudando a escoar bem essa carne. Olha, Bervilli, a gente tem algumas interações aqui no nosso chat, inclusive agradeço a vocês da nossa audiência, participem conosco, mandem suas dúvidas, inclusive informem de que cidade e que estado vocês estão falando, tá? A PPM está perguntando aqui se a gente tem boi magro para chegar a esse aumento de 170 mil cabeças confinadas, Bervilli. Eu acredito que sim, porque o que a gente teve no ano passado foi um aumento muito grande do uso de terminação intensiva. Essa é uma tendência que Mato Grosso tem tido já há muito tempo. Mas se esse confinamento pescar um pouco dessa oferta que iria para outro sistema, puxar um pouco para o confinamento exclusivo, né, o confinamento fechado, clássico, há espaço. Sim, a pecuária de Mato Grosso é muito grande e comporta esse aumento. Até porque a gente está falando de um nível de projeção pelo IMEA que seria menor, por exemplo, que o gado confinado em 2019, 2020, 2021. Então a gente não está falando de nada. É um aumento importante na comparação anual, mas não é nada historicamente tão grande assim. Certo. E, Bervilli, outra pergunta do José Mendes aqui, Quando o preço do bezerro volta ao valor de R$2.000? Está muito barato e ele fala da Chapada Diamantina na Bahia. Bom, seu José Mendes, o mercado realmente, a nossa expectativa para 2024 é de um mercado já com uma oferta um pouco menor de bezerros na comparação com o ano passado. Isso, se a gente voltar lá atrás, em 2022, já aumentou o abate de fêmeas,
diminuiu o uso de ATF, e esses bezerros da estação de 22 foram os nascidos no ano passado e que são desmamados esse ano. Então, a nossa leitura é que 2024 seja um ano de oferta um pouco menor, não um ano de falta de bezerros ainda, mas uma oferta um pouco menor. Isso já tem sido observado em algumas situações, com o mercado do bezerro evoluindo um pouco e o ágio do bezerro subindo. E por que o ágio do bezerro é tão importante? Porque o ágio do bezerro ele dá um sentimento relativo ali de quanto que o mercado da cria está melhor ou pior do ponto de vista de força do que os outros elos. E quando a cria melhora, quando o mercado da cria melhora, o criador começa a querer investir mais em cria e ao investir mais em cria ele tira a fêmea do gancho. E a hora que sai a fêmea do gancho, diminui a oferta e aí a gente tem aquela virada de chave clássica, que é o período de retenção de fêmeas, que o mercado começa a subir e a coisa dá aquela mudada. Esperamos isso para 2024? Não, para 2024 a gente espera, na nossa leitura, há espaço para o mercado evoluir no segundo semestre, mas na nossa leitura não vai ser aquele ano de uma evolução tão forte, de uma explosão de preços. Para o bezerro, agora a gente está no período de chegada da seca, do mesmo jeito que o comprador sente a diminuição da capacidade de suporte, o vendedor também. Então a seca costuma fazer com que os preços do bezerro voltem um pouco, mas pela nossa expectativa de um mercado como um todo mais enxuto para bezerro esse ano, a gente acredita que o bezerro vai segurar melhor as pontas nesse período seco do que o boi, consequentemente melhora de ágio. Tá? Então seria, na nossa visão, o melhor momento para comprar reposição foi o ano passado. Daqui em diante, o cenário atual não é historicamente ruim para reposição, para troca, mas a tendência é que a coisa vai ficando um pouco menos interessante, salvo alguns momentos aí por questões de clima e etc. Você comentou a respeito do abate de fêmeas. Aqui, ó, a PPM continua. Show, muito obrigada pela resposta. Vaca gorda caiu para R$ 175,00 arroba nessa semana e ele fala do sul do Tocantins. Realmente, o final de safra ele está generalizado, né? Quando a gente observa isso, claro que tem regiões mais ao norte, quando a gente fala Rondônia, Pará, essas regiões, a chuva, a quantidade de chuva, o período seco é muito menos relevante. Tocantins já é uma região que sente mais a seca. E ainda mais quando a gente considera Tocantins, Pará, Mato Grosso, Rondônia, a gente está falando de estados que tem muita cria. Então, esses estados, em momentos nos quais há mais oferta de fêmeas, como ainda estamos atualmente, essa oferta a mais de fêmeas, ela costuma alongar um pouco o diferencial de base e costuma também alongar o diferencial macho e fêmea. E isso na fase de alta, quando começa a faltar fêmeas, essas fêmeas faltam mais onde há mais cria, e aí o diferencial tende a aproximar. Claro que alguém pode estar lembrando, o diferencial de Mato Grosso, por exemplo, está próximo, isso. Aí a gente tem as exportações colaborando, Mato Grosso é o maior exportador de carne bovina do país, e isso tem ajudado a manter esse diferencial um pouco mais próximo, apesar do abate batendo recorde atrás de recorde no estado. Certo. Iberville, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente, meu caro. Obrigado, é um prazer. Contem com a gente. Um abraço a todos. Tá, então estivemos com o Iberville Neto, que é médico veterinário e também diretor da HN Agro, nos trazendo as informações a respeito do mercado do boi gordo, que segue pressionado nesse momento. A gente ainda tem uma oferta de animais considerável, que faz com que os frigoríficos estejam confortáveis em relação às compras e com que o pecuarista também não tenha muito poder ali de barganha, mas isso deve começar a se escassear, essa oferta ela deve começar a diminuir, né, algum ritmo um pouco mais paulatino agora nesse finalzinho de maio, começo de junho, e lá para julho, segundo o Iberville, a gente deve ver alguma movimentação de reajuste positivo no preço da arroba. Isso porque, em combinação com essa diminuição de oferta, a gente tem as exportações respondendo muito bem, a gente tem o consumo interno também tendo uma resposta positiva, então a gente tem esses fatores que devem culminar com um reajuste positivo para o preço da arroba bovina, mas lá para julho. Por enquanto, a gente ainda vê esse mercado bastante truncado. Por falar em preços, Matheus, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá, então, os preços da arroba do boi gordo na B3, a Bolsa Brasileira. A gente vê o valor de maio, agora 2024, subindo 0,80%, custando R$ 226,60 a arroba. O junho tem alta de 1,06%,
custando R$ 229,20 arroba bovina. Julho, a arroba está custando R$ 233,40, com aumento de 0,82%. O agosto sobe 0,58% e tem preço nesse momento de R$ 233,90 a arroba. E o referencial do CPEA para o interior de São Paulo para a arroba do boi gordo tem uma leve queda, tímida mesmo, de 0,13%, valendo R$ 225,60 a arroba. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.